Pois bem, nós falamos em lesões. Então, o que que pode provocar essas lesões? Várias coisas. Por exemplo, temos um grupo de lesões idiopáticas, infecciosas, inflamatórias e imune pós-infecciosas. Neste caso, as possíveis causas, as etiologias, pode ser uma paralisia facial de Bell, que é a periférica, pode ser um herpes zoster erótico, pode ser rubéola, parotite, sarampo, doença de Lyme, micoplasma pneumoniae, otopatias agudas e crônicas, meningite, encefalite, algumas vacinas que podem trazer essas repercussões, mas não deixe de tomar não, que vale a pena. E a síndrome de Guillain-Barré, que nós posteriormente também conversaremos sobre ela. No grupo da traumática, pode ser a causa de lesão, fratura do osso temporal, pela localização. No caso das iatrogênicas, ou seja, causa inaparente, pode ser uma cirurgia na região do facial. As lesões neoplásicas podem estar localizadas na parótida, algumas leucemias, schwannomas, e outras causas de lesões podem ser, por exemplo, a hipertensão arterial severa. E o quadro clínico dessa paralisia, no caso aqui da periférica? Neste caso, o paciente vai apresentar uma paralisia da mímica facial da hemiface ipsilateral, ou seja, do mesmo lado da lesão, o quadrante superior e o quadrante inferior vão estar sem movimento pela alteração motora. Outra circunstância a ser observada nesse caso é a ausência de rugas ou pregas ao redor do olho paralisado. Claro, se a parte superior dele está paralisada, você não vai ter essa musculatura funcionando. Outra característica é o fechamento palpebral incompleto, chama-se lago oftalmo. Fica aparecendo uma regiãozinha, se eu posso mostrar para vocês aqui, ele fecha o olho, aí aparece uma zonazinha branca. Não é, esse aqui é o sinal de Bell, mas fica uma zonazinha branca. Outra característica interessante aqui é o olho seco com irritação corneana, é a xeroftalmia. Xeroftalmia porque não tem aquela reposição da lágrima e aí fica ressecado. Precisa colocar colírio de vez em quando para poder repor. Outra característica importante da paralisia facial periférica é que o globo ocular gira para cima, é o sinal de negro. Quando ele tenta levantar os olhos, gira para cima e fica característicazinha como se fosse só a partezinha preta. Outra, ao tentar fechar a pálpebra, o olho do lado paralisado desvia para cima e para fora. Cima e fora, sinal de Bell. Que eu tentei mostrar vários sinais aqui, mas você pode observar em outras figurinhas, que no nosso caso aqui é um resumo bem qualificado para você. Outra característica é o lacrimejamento acompanhando a mastigação, que é aquele que a gente já falou, as cincinesias, a lágrima de crocodilo. Ele também pode apresentar, no caso aqui da periférica. Também a ausência da prega naso-labial na hemiface ipsilateral, também lá na central tem, mas é contralateral, olha, não tem aqui a rugazinha. Canto da boca retrai para o lado oposto ao sorrir, porque a musculatura está fraca. Clônus, aquele tremorzinho que a gente já falou lá quando falou em vias piramidais. Um clônus intermitente ao abrir e fechar as pálpebras. A gente chama isso de blefaroclônus. Também pode apresentar salivação pelo canto da boca, é a cialorreia, também presente no paciente com Parkinson. Nesse caso aqui, porque é uma paralisia do músculo depressor e do músculo orbicular da boca. Não segura os lábios fechados, não faz aquele engolir da salivação e aí fica escorrendo, é a cialorreia. Tem também as lacerações da mucosa oral do lado paralisado, justamente pela ausência do movimento, não tem essa irrigação, portanto fica como se fosse ressecado. Tem a hiperacusia, ou seja, é aumento da sensibilidade ao som, qualquer som já é barulho. Tem a perda do paladar nos 2/3 anteriores da língua, porque a gente sabe aqui que tem os 20% sensitivo, né? Porque é um nervo misto. Então, a gente pode observar aqui, olha, a testa não enruga, a sobrancelha não eleva, a paralisia do lado inferior da face, aqui no caso é periférica, né? Porque o quadrante superior e inferior estão comprometidos. E o sinalzinho de Bell aqui, ó. O olho não se fecha, o globo ocular vai para cima e para fora e observa esse olhinho aqui. E aí a comissura labial retificada, o ladinho da boca para o lado saudável, tem aqui a cialorreia, tem o lacrimejamento e assim por diante. Vamos então para algumas questõezinhas para ver se a gente continua afiado. Vamos lá ver se você prestou atenção. Questão 2. A paralisia facial é um distúrbio que envolve a expressão facial com repercussões biopsicossociais importantes na vida da pessoa acometida. Com base nos conhecimentos sobre paralisia facial, assinale a alternativa correta. A paralisia facial periférica causa hipertonia clássica.
A periférica não causa hipertonia clássica. Quem causa hipertonia clássica é a central, porque a central está relacionada a vias piramidais. É aquela via do AVC que nós falamos em vídeo já pregressos, que é a córtico espinhal lateral e um pouquinho da anterior. Então, a hipertonia está relacionada à via piramidal. E aqui no caso, é justamente supranuclear, ou seja, piramidal, o primeiro neurônio motor. Por isso, essa segunda questão, a opção correta é essa. Não poderia ser a periférica, a hipertonia clássica, não. Agora, o acometimento da paralisia facial central é ipsilateral? Não, é contra, né? Contralateral a lesão. E é quadrante inferior. Na paralisia facial central, o paciente não consegue fechar o olho? Claro que não, acabei de falar que ela é do quadrante inferior, então não pega o olhinho da pessoa, não. A opção é, o nervo facial não faz parte dos 12 cranianos. Que é isso, amigo? De jeito nenhum. Então, no caso aqui, opção correta, opção B. Questão 3. O quadro clínico da paralisia facial periférica distingue-se do quadro da paralisia facial central e apresenta paralisia de toda a musculatura da mímica, de uma hemiface, desvio da rima para o lado são e olho mantém-se fechado. Não, o olho não se mantém fechado, tem até o sinal de Bell. Tá aqui o olhozinho dele. De uma hemiface, desvio da rima para o lado afetado, não é para o lado sadio, porque a musculatura está fraca, aí já não vale. De uma hemifácie, ok. Desvio da rima para o lado são, ok. Musculatura forte aqui puxa. E o olho mantém-se aberto, ok. Pela ação do músculo elevador da pálpebra, que é aqui, como nesse caso, esse é a pegadinha de concurso. Esse músculo elevador da pálpebra é responsabilidade do terceiro par craniano, oculomotor. Então, ele está são. Se ele está são, ele está funcionando. Então, o músculo está funcionando. Por isso que o olho não fica fechado, o olho fica aberto, porque tem um nervo craniano aí que o faça manter-se aberto. As demais estão erradas, vamos lá. Do quadrante inferior da hemiface, não é quadrante inferior, porque é periférica, é do quadrante superior e inferior. Dos dois quadrantes inferiores, não. Dos dois quadrantes inferiores, não, até porque ou é de um lado ou é do outro. Então, a opção C é a correta para a questão número 3. Questão 4. Em relação à paralisia de Bell, ou seja, a paralisia facial periférica, é incorreto afirmar que é incorreta, ele quer a errada. É uma paralisia facial de início agudo do tipo periférico. Sim, de início agudo. Ela não vem se mostrando e aparece. Ocorre perda da função envolvendo um lado da face. Sim, um lado da face. Ocorre paralisia que predomina no quadrante inferior. Tem no quadrante inferior, mas também é no superior. Se for só no quadrante inferior, aí seria central. Portanto, questão 4, opção correta, ou seja, incorreta, como é a que ele quer, a opção C. Você marca a C, que é a opção incorreta. E como ele quer incorreta, a opção correta para a questão 4 é o item C. Item D. As alterações patológicas consistem em inflamação e edema do nervo facial no canal facial. Ok. Na paralisia de Bell é exatamente isso, ou no núcleo do facial ou inferior a ele. Meios auxiliares de diagnóstico. Nós não estamos aqui falando sobre uma profissão da área da saúde propriamente dita. Nós estamos falando para você, estudante da área da saúde. Então, não me cabe aqui falar que existe exame X, Y, Z, apesar do que em algumas patologias a gente cita alguns deles, porque sabe que você precisa estudar. Você, independente da área que você exerça, é importante que você entenda o máximo de coisas possível, porque o importante é o bem do seu paciente. Mas a gente escolheu aqui como meio auxiliar de diagnóstico, a escala de House-Brackmann. E nesta escala, ele subdivide a paralisia facial em 6 graus. No caso, o grau 1 é a função normal, do grau 1 para o grau 6, do melhor para o pior. Grau 1, o paciente está bem. No grau 2, existe uma ligeira disfunção, uma alteraçãozinha assim de leve. E essa alteraçãozinha de leve é caracterizada por parestesia, diminuição ligeira e só detectável com inspeção cuidadosa. O paciente fecha o olho completamente com mínimo esforço. Se ele fizer um esforçozinho, ele consegue. Existe uma assimetria se ele forçar o sorriso, mas ele não tem complicações secundárias, não. No grau 3, ele tem uma moderada disfunção, um pouquinho mais, que se caracteriza por uma parestesia um pouco mais evidente, mas não desfigurante, ou seja, não dá para perceber a assimetria ainda, tão característica. Ele fecha o olho se ele fizer um esforçozinho maior. Ele já tem algum desvio evidente na boca e podem surgir alguns espasmos, algumas contraturas.
No grau 4, ele tem uma disfunção moderadamente grave, um pouquinho maior, que se caracteriza por uma parestesia evidente e desfigurante, dá para notar mesmo. Ele não fecha o olho, que é o característico sinal de Bell, na periférica. Tem uma simetria se ele estiver em repouso e tem espasmos e contraturas um pouquinho mais graves do que o grau 3. Se classificar como grau 5, a disfunção já é severa e se classifica por quase sem movimento do lado afetado. Tem uma assimetria mesmo em repouso, geralmente sem espasmos ou contraturas, e tem uma assimetria no sorriso forçado e caracterizando aí as parestesias mais evidentes, mas não desfigurantes. Se for o grau 6, a paralisia é total. Não tem complicação, não tem movimento, não tem espasmo nem contratura, não tem nada. Então, o grau 1, ele não tem nada porque está normal, e o grau 6, ele não tem nada porque existe uma paralisia completa. E quais as complicações e possíveis sequelas da paralisia facial? O paciente pode ter, nós vimos que o nervo facial é misto, né? Tem a parte motora 80% e sensitiva 20%. Então, ele pode ter alteração motora, paresia, ou seja, uma diminuição de força, uma paralisia permanente ou uma incompetência, uma dificuldade de realizar a parte motora. Pode vir contratura muscular, úlcera da córnea pelo ressecamento, a xeroftalmia, diminuição do paladar, ou seja, uma disgeusia, por conta lá dos 2/3 da língua, diminuição do sentido, que você pode chamar de disestesia, diminuição da lágrima, que você pode chamar de epífora, síndrome da lágrima de crocodilo, tem as cincinesias e também inibição do elevador da pálpebra quando abre a boca, que você pode chamar de fenômeno de Marcus-Gunn invertido. Então, você viu aqui alterações motoras e sensitivas. Não é nosso objetivo tratar, passar remédio ou algo específico, mas bem se sabe que a paralisia facial, quanto mais cedo tratada, melhor a repercussão, ou seja, mais facilmente o paciente vai trabalhar. Então, você pode passar, existem as medicações específicas para lacrimejamento, para as úlceras, etc. E existe a ajuda muito da psicologia, porque a psicologia precisa fazer com que esse paciente queira melhorar. A fisioterapia também ajuda fazendo aí os movimentos em frente ao espelho, o paciente faz as suas movimentações nas musculaturas atingidas especificamente para poder comparar, porque também ele pode ter diplegia, paralisia facial de ambos os lados, o que é super incomum, mas pode acontecer. E também a ajuda da fonoaudiologia para poder ajudar esse paciente aí na deglutição, na própria fala. E a ajuda de outros profissionais da saúde também é muito importante. Por isso, o tratamento multidisciplinar ajuda bastante o paciente. E importante, as prevenções equivalem. Só que, uma vez que o paciente é acometido, logicamente o tratamento precoce vai ajudá-lo bastante. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.